como que eu convido aqui a Renata. Deixa eu ver. Estão me ouvindo, pessoal? Convidar a Renata aqui. Oi, gente, tudo bom? Esperar a Renata entrar. Boa noite. Oi, gente. Convidei já a Rê. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Respondam aí, por favor. Boa noite. Ó, a Rê chegou. Legal. Já te convidei, amiga. Entre aí, pra gente começar. Olha só, Samuel e Dani. Renata não está conseguindo participar. Deixa eu ver o que está acontecendo. Enviei de novo. Aí, agora deu Aê, certo. Oi, cheguei. amiga, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo Gente, essa luz certo. tá muito amarela, mas vai ficar assim mesmo. Não, tá lindo, tá? Tá dando pra me ouvir Vibes, direito? tá. E eu, tá dando pra ouvir? Tá, tô de fone. Tá bem, vibes, livraria, cozy space. E você viu que toda vez que a gente faz assim, ó, aparece um joinha? Ele Pois explode é, um joinha. Tem gente, várias coisas, quantas tecnologias aqui. né? Minha primeira live, gente. Tinha que convidar uma pessoa muito querida, olha só. Que Renata honra! É mesmo, você já tinha é uma dito. expert, Ó quem fala. né, Rê? A Ai, mãe que de bom. três. Ai, gente. Hoje eles deram um mega trabalho para Não dormir, tá? Diga-se acredito. de passagem. Nossa. Elias foi dormir agorinha. Nem tudo são flores, né? Gente, a vida da mãe nunca pode ser tão fácil. Não, sempre tem que ter emoção. Ai, gente, que bom que vocês estão entrando aí. Eu vou começar pedindo para Renata se apresentar. Eu sei que a maioria do público, não sei se todo mundo já conhece ela, mas fala rapidinho de você, Rê, da sua formação, da sua descoberta da LVA, Tá, brevemente, assim. vou ser breve. É, eu sou formada, minha primeira formação é em Direito, eu sou bacharel em Direito, e acabei de me formar em Letras Português, e estou fazendo a pós em Educação Cristã Clássica pela Cidade Viva. E a minha história com a LVA começou quando a Isabela nasceu. A Isabela é minha filha mais velha, ela tem 5 anos, e eu tenho o Rafa de 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses. E aí eu lembrei que os meus pais sempre liam muito para mim, quando eu era criança, pequenininha. E eles compravam livros muito simples na época, livros que eram de papel. Ai, tinha até aqui, devia ter pegado. Os Três Porquinhos, aquilo bem clássico, assim. Chapeuzinho Vermelho, Alibaba e os 40 Ladrões, coisas bem simples. E aí quando a Belinha nasceu, ela tinha uns 4 meses, eu pensei, cara, eu preciso ler pra ela, né? E aí a gente ganhava esses livrinhos de banho, tipo livrinho assim, sabe, de banho. Ah, sim, para os bebês são ótimos, Para os né? bebês são ótimos. Aí eu colocava na banheira, ou colocava aqui para ela brincar no tapete. E aí comecei a pesquisar sobre leitura para crianças e cheguei na leitura em voz alta. Aí cheguei no Dream Release, que é de quem a gente vai falar, né? Que é o nosso maior expoente da LVA, acredito. Só que não tinha traduzido ainda o livro dele para o português, só tinha em inglês. Aí fui atrás, aí acho que fui também atrás do livro da, acho que é a May Fox, que tem da Enchanted Hours. Acho que é a May Fox. Uhum. E aí, Horas Horas incríveis, né? Incríveis. E aí também fui lendo, acho que só tinha espanhol e inglês. Fui indo atrás e vi alguns artigos. E foi assim, aí comecei a
os benefícios da LVA e comecei a ser intencional com a Belinha na leitura, não só uma parte recreativa, Lúdica, né? lúdica, de um tempo de qualidade nosso. Não, comecei a ver que realmente dava pra gente ser intencional na leitura. Foi assim que eu Sim. cheguei, né, no LVA. E O- E, você? e, assim, uma coisa interessante, até eu queria falar, embora nós duas tenhamos passado por faculdades, né, por licenciaturas, não é uma coisa que a gente aprende na academia, Não né? é. Não, a gente não vê a importância, a gente não vai atrás de estudos que expliquem por que que é importante, né? Então, é uma coisa de alto caminho mesmo, que a gente vai procurando por si só. Muita coisa E na faculdade, né, Pri? nossa, De quando se alto pede, em caminho. termos de educação clássica, então, nossa, Nossa. muita coisa. Mas, assim, fazendo o exercício de olhar para frente, não ficar olhando para o que a gente perdeu, né? O meu despertar para leitura em voz alta também foi com a chegada do Manu, que está com 4. E eu lembro que até quando eu estava grávida, eu estava muito mais entusiasmada com a lista de livros para comprar do que com qualquer outra coisa. Ah, O então foi Tiago quando você engravidou, não foi nem depois que ele nasceu. foi, não, foi antes, Ah, assim, quando eu engravidei dele, eu falava pro Tiago, amor, temos que comprar esse, e a lista ia só crescendo, né? uhum, Eu sou muito ligada, assim, à cultura dos Estados Unidos, gosto muito da sim. produção de conhecimento que tem por lá, e eu acho que eu acabei chegando no Dream Release por conta de blog, sabe? Ah, com certeza. Eu também foi por conta de blog. Eu estava fazendo esse exercício de tentar lembrar. Então, acho que foi isso. E aí a gente entra nesse universo, a lista de livros só vai aumentando, né? É até uma coisa que a gente vai falar em relação ao rodízio, porque você tem uma infinidade de livros e a criança fica perdida naquela bagunça, né? Mas enfim, só voltando agora para minha história. Então, eu engravidei do Emanuel, comecei a fazer lista, comecei a comprar, chegar muito livro. E aí a gente meio que vai acompanhando a fase deles, né? Sim, Então é sim. pequenininho, a gente compra o livrinho de banho, os livrinhos de imagem, livrinhos de poucas Os palavras, né? cartonados, né? Exato, da época deles. E aí, assim, eu percebo que ele foi ganhando, assim, quando ele nasceu, já lia na barriga, e aí quando ele nasceu, continuou esse gosto pela leitura. E, assim, eu vejo que com os outros dois, não foi tão igual quanto foi com ele. Eu não sei se você tem essa mesma impressão com o Rafa. Tenho. Eu acho que é porque, querendo ou não, quando a gente tem um filho só, a gente tem muito mais tempo para ser intencional com ele. Aí, quando o Rafa chegou, eu continuei lendo, mas eu vejo que é um pouco diferente. Se a gente não for Você, mesmo é, disciplinado, o tempo passa e aí quando você vê, sim, ele tá só ouvindo as histórias que o mais velho tá ouvindo. E não pode, né? Ele precisa ter as histórias para ele, né? exato, adequadas para a faixa etária, né, dos gostos e tudo mais. E você falou uma coisa importante, Pri, que eu acho que vale a pena a gente frisar. Não sei se as pessoas sabem, mas que a Pri falou que lia mesmo com o Manu na barriga. Mas é Sim, comprovado que no segundo semestre o bebê já está com o aparelho auditivo formado e ele escuta a voz da mãe, ele escuta o som externo. Tanto que o Gene Release, ele indica, né, que se leia para a criança mesmo dentro da barriga da mãe a partir da 26ª semana, mais ou menos assim. e isso é importante, né, até para gerar esse vínculo da coisa da voz materna, né, colocar o Uhum. pai para ler também. Colocar o pai para ler, E nessa exatamente. fase ele fala muito também de ler coisas rimadas, né? Poesias, coisas Exato. melódicas, né? Leituras que vão para esse lado. Então é Uhum. muito interessante não perder essa janela Isso. da formação, né? O Uhum. Tiago lembrou que livros de alto contraste também ele Nossa, amava é desde que muito ele era importante pequenininho. também. Então, assim, cada fase tem as suas demandas específicas, e aí acaba que quando você olha, a criança fez 4, 5 anos, você tá com uma biblioteca lá abarrotada, né? E aí, assim, aqui em casa, os livros não ficam ao alcance deles, né? Todos os livros. Uhum. Então, a opção que a gente tem, justamente para deixar os livros viáveis para eles, né, é a questão do rodízio. Uhum. E aí, como que foi para você? Como que você pensou, cara, preciso fazer rodízio, não tá dando? Que momento que isso aconteceu por aí? Cara, olha.
Olha que interessante. Aí na sua casa todos não ficam ao alcance, aqui já ficam. Olha que legal, né? E é legal a gente falar isso porque às vezes a gente não quer que a leitura em voz alta se torne mais um peso na vida da família, né? Mais se Sim, torne mais uma uma obrigação, né? obrigação na rotina, eu preciso fazer. Não é isso, tem que ser bem natural e sendo intencional, mas do jeito que for bom para sua família. Aqui elas ficam aqui, né, os livros deles ficam aqui nessa estante e ficam ali no fundo, ó. Deixa eu ver se eu consigo Mais baixinho, mostrar. né? Ali, tá vendo? Ao alcance Ficam os deles, deles. fica ao alcance deles. E só que, o que que eu faço? Eu separo os livros. Quando eu vi que tinham muitos livros, mais ou menos, sei lá, uns 15 livros, eu falei, cara, não vai dar, eu preciso aproveitar todos esses livros aqui. E aí eu deixo ao alcance, mas eu tenho os livros que eu sei que eu preciso ler todo mês. Aí a gente vai sempre mudando, porque eu preciso aproveitar esses livros. Só que eu percebi que com o Rafa, como ele é pequeno ainda, ele não tem tanta demanda de livros De novos, troca. de troca. Ele fica muito tempo em dois livrinhos. Atualmente é o Vida em Marte, e você tem aí que eu vi aquele dia. Sim. E Pipipós e o Patinete. Ah, São esses dois que ele fica ali neles. Já com a Belinha, não. Ela já tá com 5 anos, então quando ela completou uns 3, 4, eu vi que tinha necessidade de fazer essa rotatividade, esse rodízio de uhum. livros, né? Foi mais quando ela foi ficando um pouquinho mais velhinha, assim, uns 3 anos, que eu senti a necessidade nela, mas aí hoje eu vejo, eu preciso aproveitar esses livros, senão vão ficar vários esquecidos. Sim. E a biblioteca é pra gente estar consultando, né? Então a gente tem que estar atenta até quando a gente vai fazer o rodízio, até nessa questão, né, que você falou, essa sutileza de perceber que uma criança menor, ela vai demandar Uhum. uma necessidade de troca menor do que uma criança maior, até uma criança já alfabetizada, né? Uhum. Ah, eu separei aqui uma parte do livro do Jim, Uhum. que ele fala assim, ó, um estudo de 2011 descobriu que quando as crianças escutavam o mesmo livro várias vezes, elas se lembravam do significado de uma nova palavra e o retinham mais do que as crianças que ouviam livros diferentes que tinham a mesma palavra. Então, essa repetição para eles é extremamente boa, né? E Demais. aí, ele fala, em seguida, ele fala assim: antes dos 2 anos, leituras repetidas de menos livros são melhores do que ler muitos livros poucas vezes. Então, por Sim. que que é assim? Lógico que pra gente, como pai e mãe, cara, tem livro que eu não aguento nem olhar a capa dele, que assim já me arrepio, Meu Deus, de porque o novo, lá livro vem essa criança com esse livro. eu não aguento mais. São livros que se você tentar tirar do rodízio, cara, não vai funcionar. A Não, criança vai chorar pedindo não. pelo livro, né? E não Então, adianta, deixa, não tem problema, porque a às vezes a gente, mãe vai ficar ficcionada. enquanto é uma coisa interessante, o deslumbramento tá ali, tá Sim, funcionando, deixa, é né? porque aquele livro ainda significa alguma coisa para a criança, ela ainda tem alguma coisa para Exato. reter daquela história ali. Então, não tem problema, a criança tá, ai, quero só esse livro, vai. Tenta apresentar outros, eu sempre gosto de fazer isso. A mamãe vai ler esse Sim. livro, mas eu também vou ler outro. Então dá para fazer esses combinados, mas não tem problema a criança ficar pequenininho, ficar pedindo o mesmo livro sempre. Aqui em casa eu tenho o Emanuel, que é seletivo alimentar, né? Uhum. Então eu acho é uma boa metáfora da alimentação. Cara, tem hora que só funciona um tipo de comida. Sim, Então você oferece aquela comida que está funcionando, e aí quando, lógico, não deixa de oferecer outras coisas, né? Mas para aumentar esse repertório linguístico, né, literário da criança. Daí eu coloquei aqui alguns benefícios que o Jim traz no livro dele de fazer esse rodízio, né? Vou ler ele aqui para você. tá. Menos opções tornam a seleção de um livro mais simples. Ocupa menos espaço de exibição, ajuda a manter os livros novos e emocionantes, aumenta o interesse das crianças pelos livros, ajuda as crianças a conectar a leitura à vida real. Além disso, ela se alinha perfeitamente se você está tentando deixar a casa mais organizada. Essa parte eu achei É ótima. verdade. Porque quem tem filho pequeno sabe o caos que é, né? Aquele bando de livro espalhado, aquela bagunça que a gente ama, mas de fato, assim, para eles, imagina pensar em brinquedos, né? A gente tem É. aquele quarto abarrotado de brinquedo, a criança não sabe se brinca com Lego, com bloco, com carrinho, com boneco, com o que. Então a gente
pré-selecionar esses livros intencionalmente, direcionando para tipos de literatura diferentes também é muito importante, até para eles terem esse repertório de leitura diversificado, né? Sim, e uma coisa que me chama muita atenção nessa fala do Jim, a gente tá super íntima do Jim, BFF, é quando ele fala que ela conecta com o mundo real, assim, a leitura, né? Porque isso acontece com nós adultos, né? com A certeza. literatura serve para isso também. Dos papéis dela é esse, é a gente ler um livro, se identificar com aquela história bater na gente de uma forma, né? E com a criança acontece a mesma coisa. Tanto que eles falam, né, que um dos benefícios da leitura em voz alta é criar empatia, né? Então, se a criança escuta histórias diferentes, ou a criança pequena escuta sempre a mesma história, ela vai recebendo aquilo de uma forma, vai adquirindo mais vocabulário, ela vai entendendo mais a história. E a criança maiorzinha que tem essa rotatividade dos livros, ela vai conseguindo, o repertório dela vai ampliando, a visão de mundo dela vai ampliando, né? Com Ela vai certeza. conseguindo ver que existem situações que às vezes ela não viveu, mas que existem. Ou então, quando ela viver, ela vai lembrar, caramba, já escutei isso nessa história e vi que tal personagem saiu assim. A literatura dá um repertório que, assim, eu não consigo pensar em Não nada tem outra coisa, que seja possível, né, de se fazer. não tem. E, Nem é filme, lindo. não tem, não Não tem. tem, não adianta, né? Eles entram na história e começam a sonhar com a história que estão É. lendo, E né? quando E eles completam o Manu, eu sou professora auxiliar na Virtus e o Manu é da minha sala. É muito interessante ver a forma com que ele capta a história e, e, ele presta muita atenção, sabe? Ele fica muito preso ali à história. E quando a gente faz algumas perguntas depois, ele responde todas. E ele eu vejo isso a mesma coisa da Mrs. Nick quando fala da Belinha, né? Nossa, o jeito que ela presta atenção na história é diferenciado. Então, uma criança que tem uma vida de LVA em casa, a gente nota, né? O professor nota que a criança ela presta atenção, ela tá ali dentro do livro e ela começa, se é um livro que ela conhece a história, ela até começa a completar as é, frases. É muito legal, é exatamente. muito legal. Não, e eles amam quando chega nessa fase, né? O Thiago colocou aí, lembrou o Grande Rabanete. Uhum. Gente, tá assim nos top lidos do Emanuel. A Aí tá gente bem aqui. a gente viajou e ele queria esse livro e tentava apresentar outro e queria esse livro. E assim, é um livro que está no coração dele. Eu tenho certeza que se eu pegar agora ali e for ler de novo, ele vai ter Com esse carinho pelo livro, né? certeza. Foi um Aqui livro em que foi casa, explorado, foi muito explorado, né? Aqui muito em explorado. casa, a Ribeiro Lu até falou, o Carlinhos precisa de uma capa. Que ela falou aqui, eu lembrei É, de hoje. Nossa, que esse livro eu tenho uma memória afetiva muito grande com esse livro, porque foi um dos primeiros que eu li para Belinha. E, nossa, ele é incrível. O Tomo de Paula é incrível. E ela ia completando as frases, sabe? Então tem livro que marca. E o que é legal é isso, tem livro que marca a vida da criança e marca a nossa também, né? A experiência que a gente nossa, teve. sensacional. Apertado E, Sem Espaço é outro também. O Rafa nossa, tem gostado muito de Apertado Sem Espaço, agora chegou a vez dele. olha aí, é incrível. Acho que da Julia Donaldson é um dos que eu mais gosto também. Ele e o Gigante. Ele é um conto judaico, esse Apertado Sem Espaço. Nossa, ficou muito legal. E dentro da proposta da tradução também não se perdeu muito, né, Não. da rima Uhum. do texto. Então ficou muito bom. A Amanda tá falando aqui, ó, o Perigoso também. Agora eu Nossa, sou eu perigoso. sou Tim Eu Perigoso 2. também. O pessoal conhece. Deixa eu ver se o Perigoso 2 tá aqui. Gente, o Perigoso Gente, é 2. lindo. Cadê ele? Ele é muito legal. Muito legal. E eu falei para Renata, no dia que o livro chegou, eu li, eu falei, olha, é melhor do que o primeiro. Eu confesso para vocês que eu não gostava muito do primeiro. Eu lia porque eles gostam, mas Cara, a edição do onde tá o Perigoso 2 ficou Perigoso? muito boa. O Perigoso, ele tem uma parte nele que não me agrada muito. Que é aquela parte O primeiro, que ele discute um pouco com a topeira, ele fala umas coisas. Ah, você sim, meio deselegante, né? é. Só que ele é um livro extremamente importante, né? Pela questão das etiquetas lá, dos adjetivos, substantivos. Então, amplia mesmo o Sim, vocabulário da criança, faz a criança conversar, uma criança que tem dificuldade de falar. Isso pode ser até usado em sala de aula, né? Uma criança que tem verdade. dificuldade de falar, uma criança mais quietinha em sala, se você pega um livro e começa a repetir as etiquetas e ela responde bem, isso já é um ganho, né? Olha aí, eu estava lembrando você falando aí das palavras, né,
Eu nunca Ah, tinha pensado. Os meninos lá do Fundamental, vendo Clássico de Palavras, é um bom livro para mostrar achei. para eles. Olha Ai, aqui. ai, gente. E você viu que o final, ao Tem que tudo indica, veremos uma terceira, um número com 3 aí. pássaros. Amanda gosta da Vaca Mimosa, Não, a tá vaca dizendo que. mimosa é Ai, gente, é muito bom, né? Pena que são livros tão o caros, nome né? A gente e tem que tem ficar, personalidade, é ótimo. a gente tem que ficar vigiando Ah, o preço. a Dedela, inclusive, ela tem acho que o sobrinho dela que fez um tema Da da festa festa, do Perigoso. sim. É muito Cara, é legal. quando a gente consegue levar a literatura que eles estão lendo todos os dias para esse nível de intimidade, né? Você fala, cara, acho que o trabalho está sendo bem feito, né? Agora, Pri, voltando ao nosso assunto lá do rodízio, é, como que funciona aí? Eu vi que acho que você deixa os livros separados, não é? Num cantinho. Isso, eu deixo os vídeos gerais altos, até porque o Elias ainda está naquela fase de rasgar muito livro, então ficam separados a biblioteca geral. Daí eu coloco num balcão que eu tenho aqui em casa e Uhum. recentemente eu troquei, eles ficavam numa cestinha, eu até mostrei nos stories, mas eu comprei, até foi uma ideia que eu vi lá na escola, aqueles suportes de Nossa, prato achei muito legal. que Não aí tinha você pensado nisso. coloca eles em pezinhos, né? Então a criança consegue ver o livro e aí escolher. Muito Então legal. é um suporte de pratos que tem acho que uns 8 espaços, e eu tenho dois, aí cabe até uns 20 livros, E assim, você sabe? tem É, uma frequência de troca? então, aí o que que acontece? Eu tento fazer de acordo, eu tenho alguns critérios que eu faço, até na hora de organizar a biblioteca geral. Hum, Eu penso em livros sazonais, então tem livros de Natal, livros de Thanksgiving. Então eu dou uma separada nesses que tem mais épocas específicas para eles lerem. E como eu tenho crianças de idades diferentes, mais próximas, acaba que eu consigo unir muito os interesses deles, né? Então e tem meninos livros. também, né? Isso facilita muito. No seu caso, como você tem um menino e uma menina, às vezes de idades mais Sim. diferentes, né? Mas aí o que eu acabo fazendo tem sim livros que eu não tiro do rodízio, porque eles amam, então não dá para tirar. Tem o Perigoso, quando chegou, tá lá, Ad Aqui Eterno. também, dá de eterno. Então, assim, livros novos que eles amam receber caixinhas da Amazon. Então, nem sempre eu coloco esses livros novos lá, mas eu tento manter mais ou menos assim. Eu coloco pelo menos um de conto, um de poesia, Uhum. uma ficção um pouquinho diferente do que eles estão habituados a ler. Esse exercício eu tenho feito porque se deixar eles querem ler sempre as mesmas temáticas, Boa, né? boa. Então se a gente vai colocando lá, eles acabam, tá, deixa eu ver que livro é esse, né? Então folheia e tal. É, eu faço isso também, eu acho isso importante, a gente Importante. mesclar, né? Pegar, às vezes, um livro de imagem, que é o indicado, né? Ah, um livro de imagem, um livro de poesias, Isso, uma história cumulativa, um livro de isso. história rimada e Mesclar os gêneros, né? mesclar os gêneros, porque para oferecer para ele, né? Aumentar esse repertório deles. Isso é muito legal Eu tô mesmo. vendo o seu bonitão ali atrás, o Pipe Posse. Ah, Ai, esse é gente. lindo. Ah, a Karen, essa minha amiga maravilhosa. Ela perguntou que idade a gente indica o livro das virtudes. Acho que ela tá falando. Cadê o livro Do. das virtudes? Aquele. Oxe, cadê o livro das Será que virtudes é aqui? aquela edição Para crianças, acho que ela tá falando. para É o para criança? crianças, Karen? Me confirma aí. Ele tá aqui embaixo em algum lugar. Porque tem o do Bennett, aquela edição grossa, com É, vários, ele né? tá aqui. É esse do Bennett. E tem um que é o livro. Você tá vendo ele aí, amor? Tem enfim, mas enquanto eu acho aqui, olha aqui, olha o tamanho desse livro. Não, Um, o adulto vê já fica encantado, né? não, ele ali, pode ver se você acha. Pega aqui pra mim, por favor. Eu tô aqui, ó, cobrindo. Não quer aparecer. Eu sou casada com Lombardi, não sei se as pessoas sabem, mas ele não Ah, gosta de é? aparecer. É, É backstage, o meu também é total. assim. Cadê? Enfim, aí aqui, ó. Esse livro é tão lindo que ele é um livro para tratar de vocabulário mesmo, quase que um livro-imagem. E aí, ó, tem a parte aqui do o caminho da casa de Pipe. E o que é legal é que ele tem umas abinhas, ó.
Não, é muito Ele legal. é muito lindo, tem as, aí tem E ele é Brincando no Jardim. grande em número de páginas, né? Ele é bem Ele é grande. bem grande e tem as palavras. Outra coisa, não é só para criancinha pequena. O Rafa fica horas aqui, mas, por exemplo, a Bela, que Super está em fase útil de aqui de prática. pré-alfabetização, ela que está em fase de pré-alfabetização, ela pega e está com letra bastão, ela vai lendo as palavrinhas aqui. Sensacional. Aqui, eu ia mostrar isso aqui, ó, o grande livro de palavras da Ninoca. Ah, que fofinho. Eles gostam Também é muito. tipo assim. É, bem parecido. É um livro Nossa, ele é de. grande também, né? Ele é grande, ó, ele tem várias. Ai, que legal. E eu gosto muito desses livros, Rê, você que é de letra, você vai concordar comigo, por conta dos grupos semânticos. Sim, Então, eles vão tendo. Tem a página dos brinquedos, né? Então, a gente já vai ensinando um pouco para eles de noção de semântica com também. certeza. Isso é bem legal. E um livro de contos, um livro de fábulas. Livro de fábulas. Eu acho que essa 3, 4 anos dá bastante pra. Tá todo mundo querendo ver seu suporte de Eu vou pratos. pegar lá, Chico, por favor. É, um livro de fábulas é muito importante para O criança. suporte Fábula faz de parte prato. da nossa vida. Eu lembro que a primeira fábula que eu ouvi, eu nunca esqueci. Eu estava no Jardim 1, ou seja, 4 anos. E foi aquela fábula do coelho da lebre e a tartaruga. Ai, olha só, gente. Eu Eu não sou nunca esqueci. abençoada com essa memória maravilhosa. Eu tenho uma memória boa. Eu nunca esqueci. Foi uma coisa assim que me marcou. E é uma fábula que as crianças costumam gostar bastante, né? Sim. Agora, assim, pensando, você está lá na escola com a educação infantil, eu já estou com os mais velhos, né? Uhum. Uma coisa muito importante, assim, que vai de encontro até com o que a Não gente fala achou? sobre educação clássica, é o repertório que a gente vai dar para essas crianças pequenas que vão crescer e vão chegar lá na frente. Então, no currículo clássico, é exigido deles produções textuais desde o segundo ano bem elaboradas, onde eles saibam tirar um tópico frasal, Gente, educação clássica palavras-chave, é né? sensacional. É muito incrível. E aí a gente chega no primeiro dia, assim, na primeira unidade, ele já tem que fazer um trabalho com uma fábula. Então, a criança que chega Quarto da no Belinha. fundamental, alguma criança mais velha que chega já alfabetizada com esse conhecimento literário, ela já está assim muito à frente no sentido de Muito. conhecimento, de entender a estrutura do texto, né, de como que funciona a coisa dos personagens como animais, no caso das fábulas, né? Ela E já habituada a já uma está boa escrita, né? familiarizada. Exatamente. Não é uma coisa que vai ser apresentada ali e aí você lida com esse Vai fazer um texto agora, né? fichamento, na nossa época, né? Isso. Lê Dom Casmurro aí, faz um fichamento, aí pegava Fichamento o resumo e na aula internet dada, né? e acabou. Nossa, tá ótimo. Não, mas nossa, isso é legal mesmo. Nosso currículo clássico, ele preza por Aqui, isso. ó, Aí, o suporte de pratos. olha lá, gente. Aí ela coloca os livros assim, Isso. ó. Daí a gente vai colocando assim, ó. Tá vendo? E aí Eu achei sensacional. eles conseguem ver. E aí fica acessível, você coloca num lugar mais baixinho. Mas assim, ó, o lugar onde você vai fazer o rodízio, às vezes pode ser, eu não sei se você concorda, Rê, mas até no quarto da criança, Sim, né? Se antigamente eu for fazia isso no quarto, deixava se tiver um banquetinho lá. Outra coisa que as pessoas costumam fazer muito é cesto. Qualquer cesto, cesto de isso, revista, às vezes tem uns carrinhos bem bonitinhos que você compra, ou qualquer lugar tem uma cômodazinha, coloca lá os livros. E geralmente, a gente nem falou quantidade, né? a Eu gente não. gosto, acho que de uns 5 livros, acho que tá bom, né? Mais que isso, acho que não. Eu sou Ah, exagerada você pega aqui. 10, né? Você falou. Os meninos, eles têm um ritmo, graças a Deus, assim, um ritmo de leitura bem bom. Então, se eu sentar, outro dia, acho que foi a Dani veio aqui em casa, eu tinha chegado da escola, era tipo 3 horas da tarde e eu ainda não tinha conseguido almoçar, porque da hora que eu cheguei eu estava sentada lendo para eles. Nisso aí foi 5, 6 livros, sabe? Nossa, isso me lembrou Então eu uma tenho. vez que a Belinha falou: Ah, mamãe, vamos ler. Aí eu falei: Pega lá um livrinho. Ela veio com um monte assim, né? Ela tinha 3 anos, ela veio com um monte. Aí ela jogou assim, esses. Aí eu, nossa, não quer mais nada. É, desse jeito, só isso. Só mais um, aquele livro que eu falei com você da Olivia, da Porquinha. Sim,
No final da história, ela faz exatamente isso com a mãe. Ela fala: Mamãe, posso escolher 5 livros? Ela, Olivia, não. Só 3? Não. Então 2, tá bom. Mas nunca é só um Nunca livro, né? são. Nunca é só um livro. Então, essa questão da quantidade não tem um número fixo, né? Não Você tem tem um. que Desde ter que você sensibilidade. consiga ler, né? Desde que você consiga ler esses livros, então, Sim, exatamente. Então, você tem que ir sentindo. Às vezes, a criança pequena, realmente, 4, 5 livrinhos é. vai funcionar bem para Às ela, né? vezes funciona, 2 livros funcionam com uma criança muito Sim, pequena. Ela quer ficar sempre naqueles mesmos livros. E aí você, depois de um tempo, mostra outros. E com criança pequena a gente precisa ser bem lúdica, né? Porque é. ainda mais nessa fase de 2 anos, que eles estão bem, né? Que acham que sabem o que querem, que sabem o que é melhor. Então tem que fazer muita festa quando chega um livro, fazer chamar a atenção assim de um jeito que vai conquistar a criança. Porque se pegar também o livro, mais um livro aqui. Não, olha, filho, que legal, a É gente tem mais um uma história. acontecimento, É né, um para acontecimento. eles. E, gente, um livro tem que ser um acontecimento na nossa vida, né? Sim, Não é qualquer nossa, o coisa. coraçãozinho fica, né? Hoje eu acho que eu vi foi a Dani falando no Instagram dela que tem gente que fala, nossa, mas você não para de comprar livro. Gente, livro é bem para a vida inteira, Gente, é né? porque acho que as pessoas não sabem, talvez, o conceito de Sim, biblioteca, né? É isso, eu já vi algumas você. pessoas falando, às vezes, olha, uma biblioteca, a pessoa com a parede cheia de livro. Nossa, mas você vai doar? Você vai... Gente, não, não é assim que funciona, né? É porque a Ixi, gente já tem gente que perdeu me essa pediu. cultura, né? Quando você não quiser mais os livros da Belinha, que ela não estiver lendo É, mais, você doa. Eu, não. Mas é não. tipo isso, a gente perdeu e montar uma biblioteca é isso, é você ir colocando, alimentando os livros. E nem sempre, porque tem muita gente também que pensa assim, eu não nem li ainda. Gente, mas às vezes é para consulta, né? Às Claro. vezes você vai ter um livro para consulta, uma hora você vai ler, você vai querer ler um trecho, você vai querer ler um parágrafo. E com criança acho que é isso. Outra coisa também que eu vi foi, tem gente que acha que esse livro tem que ser visto como um presente muito, assim, especial e que você tem que ter uma quantidade X, uma quantidade mínima para você comprar. Não, né? O livro é sempre um ganho, não é um bem material, uma boneca que você compra numa data comemorativa. É sempre um É. ganho e sempre. E você costuma abrir os livros quando chegam? Eu dou para eles abrirem. Eles Então, tem amam que abrir uma ser assim. caixa, ter aquela Uhum, emoção do cheirinho do livro. Eles uhum. gostam. E aí é porque a gente está muito fechado assim nas nossas famílias, nas nossas realidades. Mas para pensar quantas são as crianças que têm essa oportunidade de ter esse banquete à disposição, né, para a imaginação, de poder de vez em quando estar trocando. Conheço essa, mas a mamãe comprou essa que eu gostei. Às vezes tem muito aqui, eu acho que aí na sua casa também deve acontecer. Gosta muito de um autor e Muito de um aí autor. leu aquele livro e aí o autor lançou, o livro foi traduzido. Você compra aquele livro que foi tão aguardado, o livro chega. É uma emoção assim que só quem sabe, só quem vive sabe, né? Então, aí, Pri, eles participam aqui também, né? Da escolha. Da escolha dos livros do rodízio. Normalmente, sim. E Normalmente tem uns que eu você coloca também. se eu deixar só eles, normalmente vão ser sempre os mesmos. Aham. Mas aí eu tento dar uma equilibrada do que eu acho interessante dentro, por exemplo, da sazonalidade, né? Aham. Então, tem a questão do Eles ficam Thanksgiving. tristes quando são os livros da mamãe que chegam. Nossa, Ah, eles ficam arrasados quando o livro não é é pra de eles. adulto, Uhum. que não tem imagens, então eles não gostam muito. Mas o que eu acabo fazendo é isso, eu tento mesclar entre alguns gêneros textuais diferentes, né, como a gente falou. Eu deixo alguns que estão muito em alta para eles poderem repetir, Uhum. né? Mas é de 10 a 15 livros, não mais do que isso. E Ah, tem Pri. os do Elias também, né? Porque o Elias ainda tem um aninho. Os Só que o deles são Elias ainda tá, uns cartonados de o Elias banho. ainda tá no processo de domesticação para aprender a mexer no livro. Tem muito livro rasgado, né? Mas faz parte. Ai, faz parte, gente, tem que desapegar. Eu confesso que essa é uma parte que dói meu coração, mas porque a Belinha não rasgou o livro, agora o Rafa eu preciso.
Mas ó, aqui em casa eles fazem parte do rodízio, mas eu também implemento, senão realmente vão ser sempre os mesmos. E como a gente falou no começo, tem que explorar bastante todos os livros que tem aí para ter esse acervo, né, para eles, assim, essa visão apurada, né, de livro e de autor e de ilustrador. Para até no futuro, né, eles saberem identificar o que é uma boa edição, o que é um bom livro, Exatamente. uma ilustração. Às vezes tem aquela coisa que afasta a criança, né? Nossa, que ilustração feia. É, A gente pega um diário de um banana, a criança vai olhar aquilo, eu vai falar, sempre uso o diário de eu banana acho nas minhas. que não, né? Que é o Não, não que dá, não dá. é o que normalmente as crianças leem, infelizmente. A pouca leitura é uma leitura rasa, superficial e não muito boa, né? Não tem uma Então, riqueza literária, né? exato. Além da gente estar dando esse repertório para eles, a gente também está munindo eles para daqui a algum tempo eles poderem escolher os próprios livros, Sim. terem esse senso, né, de não ficar dependendo de indicação. Então, eu conheço, eu gosto, e por isso a importância, né, de você ler o nome do autor, mostrar as O partes do livro. Para quem não ilustrador. sabe, a Miss Renata é famosa lá na escola por fazer isso, ó. Sempre que ela vai apresentar um livro, ela faz capa, contracapa, lombada e o título do É livro. muito fofo, Então, eles fazem, é muito o fofo. Emanuel não lê se não fizer esse ritual, Rê. Ele não É muito lê todos fofo. os livros, ele tem que É muito fazer. fofinho eles fazendo. E é legal, porque eu comecei a falar, olha, o título do livro geralmente é a letra maior, né? O tamanho maior que fica na Isso, capa. E aí eu pergunto, e essa letra pequenininha? Eles, é o autor. Quem é o autor? Quem escreveu o livro? Quem é o ilustrador? E isso é pré-alfabetização também, né? exato. Você E às inserir a vezes criança nessa às cultura. vezes um adulto vê a gente fazendo isso e fala, nossa, mas que coisa sem sentido, né? Mas tem Gente, tanto. a Dani fala muito disso, né? A Dedela, ela fala, nós precisamos ser intencionais no que a gente está fazendo. Demais, Então a demais. criança não sabe que isso daqui é uma capa, uma contracapa, uma lombada, que esse aqui é o título, que o livro tem um autor, que o livro normalmente tem um ilustrador. E que o Às título conta vezes a história do livro. Eu já falo, olha, é o um título fala, e a ilustração. Hoje eu já até explorei a ilustração. Eu falei, olha, tem uma ilustração aqui. Então, esse livro vai falar sobre essa pessoa aqui, né? O título do livro já dá uma um noção do overview, que né? isso, o overview do livro. Então, assim, nossa, tudo isso é muito rico. A criança vai pegar, ela vai crescendo, ela vai pegar um livro. Imagina, lá no segundo ano. Ela pega um livro, ela olha a capa, ela lê e ela já começa a falar: cara, isso aqui vai contar a história, sei lá, Poliana. Tem uma menina aqui. Então vai falar sobre a vida dessa menina. Isso é Isso. muito rico. É eu acho, o letramento literário, né? Que a criança. Aí, às vezes, chega aquela criança lá no Fundamental 2. Nossa, mas para ler para aquela criança, para aquele adolescente, é Não um gosta. peso, né? Então, é desde pequenininho que a gente tem que estar lendo, primeiramente, né? Que os nossos exemplos arrastam eles. Isso daí é a primeira coisa. Ter uma casa abastecida de bons livros, colocar livros disponíveis sempre para eles. E tem aquela coisa, né? Assim como brinquedos, aqui em casa a gente não tem muitos brinquedos disponíveis. Os livros Uhum. são da mesma forma. Aqui a E é gente tão sempre tá interessante, doando. Sempre tem que doar, tem que exatamente. tirar. Porque se você deixar, a sua casa vira um depósito Vira, de brinquedo e de vira, livro. vira. Então, é lindo de ver quando você pega um livro igual. Agora eu estou me preparando para separar os de Natal, né? Uhum. Você vai tirar aquele livro que ele ficou esperando o ano inteiro. Ele sempre queria pedir, mamãe, eu quero o Natal do Carteiro. Filho, agora Ah, não, agora não. espera um pouco. E até Falar em uma livro de Natal, dica. você já viu esse aqui? Ai, maravilhoso. Só que Eu esse ainda aqui. não li para ele, porque eu acho. Eu acho que é muito, até pra Belinha, eu acho que ainda, acho que agora talvez que ela vai aproveitar mais com 5 anos e meio, mas esse aqui pra adulto, gente, adulto que gosta. De Tolkien. Gente, a escrita é Nossa. impecável, é muito bom. Não, e o que ele faz nesse livro? Ele fez as ilustrações do livro. É muito Enfim, capricho, né? muito. E a imaginação, assim, a gente lê Tolkien, não tem como você não sair inspirado, né, com a Não. vida. É muito, muito lindo. Mas, Priya, eu te perguntei quanto tempo dura o seu rodízio aí? Não, não perguntou, eu também não te perguntei, mas aqui eu fico em média, eu acho que uns 15 dias, 20 dias. Normalmente não Ah, mais do que um mês. é,
meu prazo máximo é um mês. Geralmente eu fico um mês. Agora, algo que eu não tiro são os poemas. Ah, sim. E Tem algum aqui sempre fixo, né? aqui É, eu o Isto ou sempre deixo. Aquilo é Ou um estou aqui, clássico, né? Arca de Noé. Esses dias eu comprei também os do Olavo Bilac, Ah, que é bem legal. bom também, só que são poemas um pouco mais extensos. Mas Uhum. ou Estou Aquilo, eu acho que é primordial, assim, se for para escolher um. Eu acho que eu já dei tanto esse livro para as mães que engravidaram, porque eu acho que é Nossa, a um gente dos não primeiros aguenta mais. must-have da Eu estou literatura, né? aqui. Sim, E agora deixa eu só. E aí na sua casa, mais ou menos um mês que você um falou, né? mês, no máximo, não passo de um mês, mas é um mês. Então, assim, quem não faz o rodízio, tenta fazer assim, separa alguns tipos diferentes de livro. Então, como a Rei falou, um de poema, um livro de fábulas, um livro de literatura, de algum tema que a criança gosta. Não Sim, adianta também você ficar colocando livro que a criança não está interessada. não As adianta. crianças, principalmente as menores, elas têm fases de interesse, né? Aqui a gente passou por uma fase muito de interesse assim por carro, coisa com motor, e era isso que a gente lia. Ah, tem isso mesmo, porque os meninos, eles gostam muito, né? Sim, de Carro, coisas moto, coisas temáticas, temáticas. As meninas já elas têm, eu acho que o repertório delas é um pouquinho mais ampliado, com pela minha certeza, experiência. Eu com acho que elas certeza, têm o repertório, o com repertório. Eu vejo que certeza. não é tudo que chama a atenção do Rafa, por exemplo. Ele gosta de uma coisa mais assim, mais ação e tal. Quando eu leio Pipi Pose chama a atenção dele, porque eu acho que é bem a idadezinha dele, né? É a ilustração bem bonita Nossa, a também. ilustração é muito É, esse fofa. aqui, por exemplo, foi favorito durante muito tempo. Ele tá até bem Olha destruidinho. aí, ó, esse é o tipo de livro que eu preciso comprar pra Ele é menino. da Osborne, muito Ai, bom. gente, tô procurando um aqui. Aqui Livro de o, animais também eu gosto muito. Ele gosta muito. esse Que aqui é outro, tem. ó, Rê, do Natal, que eles amam. Eu tô doida por esse livro. Você É gostou? Ai, lindo. olha que perfeição, gente, esse livro. Eu tenho um inglês aqui do Natal, estou tentando achar. É um livro muito lindo. Ele aguarda ansiosamente para ler esse livro. Não Ah, só ele, mas o Estevão também. eu tenho aqui em Gosta inglês. E você tem dele. muitos livros em inglês? Eu vi o Thiago falando aí alguma coisa de leitura de livro em inglês. O conceito de muito é relativo. Eu não acho que eu tenho muito. Eu Aqui, acredito achei. que livros em Hum. inglês acabam tendo um custo maior, né, por conta Tem. de serem importados. Eu gostaria. Eu tô numa fase agora que eu tenho que transicionar para uns livros para crianças um pouquinho mais velhas, Verdade. porque eles estão crescendo, né? Então eu tenho ainda E muitos o Manu livros. já dá conta de acompanhar, viu? Consegue. Agora eu vou começar, eu quero começar, na verdade, já começaram com ele, que foi o Samuel veio aqui em casa um dia e ele pegou o Peregrino e o Emanuel Olha! sentou e assim, amou a leitura. É um livro de capítulo, né, que dá para você ir lendo, que é incrível. Eu tenho ele em inglês Hum, e tenho em português também, mas agora até foi uma pergunta que veio, como que funciona os livros de inglês, né? hum. Mas aqui eles estão numa fase, o do Peregrino, esse aqui. É lindo. Eles estão numa fase de, Emanuel principalmente, de não querer inglês. Então aqui ele, mamãe em português. Até o último que chegou foi aquele, ai como que chama? Do Te Amarei pra Hum, sempre. Love You Forever, que é uhum. lindo, né? É Um lindo. clássico. E aí ele, não, mamãe, eu quero em português. Eu vejo que ele entende bem Sim. a história, o essencial da história, mas ele pede que seja em português. Então eu respeito. Até Sim, porque a claro. gente não faz criação bilíngue aqui em casa, Sim. mas eu respeito, então a gente tem que estar sempre atento para o que a criança está desejando. Não adianta você ficar enfiando goela abaixo Não. um livro porque você quer, né? Então tem que olhar os gostos da criança. Qual que você ia mostrar? Ah, ia mostrar esse aqui, que é livro de animais, sabe? Ah, sim. Isso aqui Com também a gente imagens acha reais, né? com imagens reais. Eu falo, eu sempre acho com imagens reais. Eu lembro de uma vez, tá vendo esse livro aqui, ó, de banho, gente, ele tá detonado que era da Belinha. Aqui dentro tem uma girafa. E ela
era menorzinha. E aí eu mostrei esse livro pra ela e ela via e tal. E aí ela abriu esse livro, aí ela, mamãe, uma banana. Então assim, ela, minha filha, a girafa não é uma banana. Então assim, é bom a gente trazer que ela vai ver a girafa que tá aqui. Apesar de se parecer, ixi, você ficou muda. Agora voltou, agora voltou. Pronto. Então, eu acho isso aqui muito legal para criança, criança pequena. Criança grande também é legal, mas as pequenas, elas ficam assim, ó, passando as páginas, vendo os Muito animais, interessadas, né? falando, elas ficam muito interessadas. É uma coisa, Agora, pode só falar. falando da coisa da repetição, de você manter o livro, se a criança está com interesse, Uhum. quantas vezes partes incríveis da ilustração eu não vi, e aí ele me fala, mamãe, olha tal coisa aqui, que eu não te. Aí eu fico assim, nossa, Nossa, como eu não vi realmente. isso. Principalmente a gente que faz LVA, a gente está preocupado com o texto ali, né? É, A gente quer entonar bem a voz, fazer uma leitura cativante. E aí muitas vezes a gente não se atenta tanto à ilustração. Enquanto eles estão ouvindo, eles estão ali explorando, né? Então essa repetição é boa por isso. Pode falar, né? inclusive a ilustração, ela é extremamente importante, até uns 6 anos, né? Sim, Livro ilustrado para criança ali que em fase de alfabetização, elas têm uma necessidade muito grande de livro ilustrado. sim. É a época que a gente começa a transicionar, né? Para livros de capítulos e diminuindo a ilustração e aumentando o texto. Uhum. E é que eu estava pensando se nessa questão, se existe um limite para a gente fazer rodízio, um limite de idade. Interessante isso. Porque eu acho que a criança, que ela vai ficando um pouco mais velha, ela vai começando a ter seus gostos pessoais. Que nem a Sim. E ela gente. vai escolher, E né? ela vai escolher. Então, eu acredito que, ó, você que está ali com os alunos que tem 7 anos, 7, É 8. isso que eu ia falar agora. Eu comecei esse ano sem saber muito bem quem eram os meus alunos, que tinham Uhum, alunos de várias realidades. uhum. E aí eu, toda feliz, né, fui fazer a minha biblioteca da sala. E aí levei vários livros que eu tinha aqui em Ai, guarda casa. essa pauta aí que dá para falar rapidinho sobre Isso, isso. para te ter uma pergunta sobre isso. E aí eu falei, vou montar minha biblioteca da sala e tal. E achando que estava abafando, peguei vários livros das crianças aqui, dos meus meninos. Mentira. Foi. Assim, peguei uns que tinham mais texto e tal. Só que eu cheguei na escola Ah, e o nível é o alto, sabe? nível, gente, Então, é nas sério. Não é porque a gente tá primeiras, lá, mas o nível da educação clássica, ele muito diferente. é diferente. É muito diferente. Então, eu chego lá na sala e aí eu percebo na primeira semana que as crianças estão desmotivadas, porque elas leem em 5 minutos. Tá bom, Miss, mas é meio bobo esse, eu não gostei. E aí, foi interessante que aconteceu recentemente, eu compartilhei aqui também, que eu desafiei eles a lerem a coleção da Casa da Árvore Nossa, Mágica, que é um sensacional. livro de capítulos, né, da Mary Poppy, eu acho. E assim, a narrativa é muito legal. Não necessariamente um depende do outro, são independentes, mas são 16 livros, sem É muita coisa. ilustrações. Alguns livros têm algumas pequenas Sim. ilustrações, mas ele é majoritariamente um livro só com escrita. E assim, eles leram em tempo até menor do que eu tinha imaginado. E aí, o que eles escolheram como presente, os que ganharam, foi outro livro. E foi Silmarillion e Júlio Verne. Nossa, muito legal. Mas 7 anos. é porque a gente tem que nivelar. Não dá para nivelar as crianças por baixo. Com 8 anos, aí você imagina uma criança que começa nessa educação, desde a educação infantil, né? Com essa cultura de livros desde a educação infantil, ela vai chegar com 8 anos, é para ela estar lendo 8, 9 anos o Hobbit. A Sim, gente acha que não, mas é sim, perfeitamente possível. E tanto que muito. ele é um livro infanto-juvenil, ele não é um livro adulto, né? Uhum. É porque nós que não temos a cultura da leitura, né, Ai, achamos difícil. gente. O brasileiro lê em média, parece que 3 livros por ano, 2,5. Não chega nem a 4, assim. Enfim, mas aí eu acho isso. Eu acho que até ali uns 7 anos a gente ainda consegue fazer rodízio. Depois eu acho que eles já começam Acho que
Colher Aí por si só. escolher por si só e tá tudo bem. Eu acho que esse é o caminho que a gente trilha mesmo, né? É, a A gente gente que vai deseja ensinando, essa a gente. maturidade, né? Exato, é isso que a gente quer. A gente não quer que os nossos filhos dependam da gente para escolher um livro. Trilhar esse caminho com eles desde pequeno é para isso, é para que eles possam olhar um livro, identificar e falar: isso aqui é um bom livro, isso aqui não é. Que eles olhem o Diário de Banana e falem: isso aqui não é um bom livro. Sim, tem esse senso crítico Tem próprio, esse né? senso crítico. Já aconteceu aí com você, Rede? Às vezes você vai trocar, fechou o mês, vai trocar o rodízio e a criança, mamãe, deixa esse, por Ah, favor. já. Vida em Porque Marte que não sai, não gente, não sai. sai, não sai. E o Pipipós não sai. É, E aí eu deixo, aí eu coloco outro. Aí eu mesma leio outro, mas eu deixo. Belinha é. também tem livro que ela, na verdade, ela gosta mais de trocar. Ela gosta bastante. Agora eu li com ela A Teia de Charlotte. Ai, que E eu lindo. li com ela ano passado. E ela quer que eu leia de novo esse ano. Aí eu falei, nossa, gente. Porque um livro de capítulos é um livro que demora um pouquinho mais, né? E como a gente já leu, eu fico, caramba, vou ler esse livro de novo. É, Mas vou falando seguir. do Vida em Ah lá, Marte, o Vida eles em amam também. Marte, gente, olha aqui, ó. É muito Ele, legal, né? ele é muito legal É, esse olha aí, livro. E o final dele é muito legal. muito. Ele é inteligente, é um livro curto, mas ele é um livro inteligente, né? Assim, Tem uma sacada, né? tem. Você É, precisa e estar é, atento. nossa, o Manuel ama. Sempre que eu leio, ele Muito gosta legal. muito. Mas é isso, E, eu acho que foi o Marciano que come. O Rafa fica também. E o Rafa chama esse livro de o livro do bolo de chocolate, do chocolate. é fofinho, Mas, gente. mas enfim, O, eu sei que ela pediu pra eu ler a Teia de Charlotte, e aí eu vou ler de novo. Mas aí eu falo, a mamãe vai ler, mas a gente vai ler outros também. Aí eu tento ler um pouco mais curtos, né? Porque a Teia já. nossa, haja gogó, né? É verdade. Mas uma coisa interessante que eu ia falar, o Emanuel, assim, eu tenho três meninos, então às vezes algumas coisas eu tenho que pensar e ser mais intencional na escolha. Sim. É, eu pensei, outro dia eu estava vendo, há um tempo atrás eu estava vendo, que o Emanuel não conhecia contos de fada. Naturalmente, Pois é. é uma leitura que acaba sendo mais de interesse das meninas, né? Mas É. é um tipo de literatura importante para todos Demais. eles, né? Mas não dá para não contos de fada. A gente não pode pensar isso é livro de menina e isso é livro de É, menino. letramento literário. É, Total. A Lê está perguntando aqui o livro que eu li para os alunos sobre a É gramática. aquele que você É, mostrou, né? isso é uma narrativa Na Terra da Gramática, do N. B. Nesbitt, da editora Livros Vivos. É uma narrativa, assim, Incrível, 6, 7 né? anos para criança que vai começar a ver classe de palavras. É envolvente, assim, só para vocês terem uma ideia. Tem um reels que eu já fiz mostrando o início, mas no meio do livro ele fala com as crianças assim, agora as pessoas, como é que ele fala? Os moradores do condado sala de aula Olha vão isso. fazer tal coisa. Ó, a Thay também está usando ele. Uhum. Então, os alunos são convocados a fazer algum exercício sobre aquela classe de palavra, e o livro dialoga com a criança. Assim, é encantador. Eu não quero largar esse livro nunca mais. E para todo professor de português que eu conhecer, eu vou dar, viu? Que é lindo. Viu, Ré? Oh, mas eu preciso voltar. A Karen tinha perguntado pra gente, né, que idade que a gente indica o livro das virtudes para Ah, criança. sim. É porque ele é um livro que tem poemas curtos, né? A maioria são longos. Você tem ele aí, não tem? Eu Tem o não livro das virtudes? achei ele aqui, gente, mas Pega aí, enfim. amor. Ele Não, tem não é esse, poemas não. curtos, tem poemas É aquele branco. curtos, que são bem curtinhos mesmo, assim, desse tamanho, e tem histórias mais longas. Então eu acho que dá para trabalhar com uma criança de 3 anos os poeminhas mais curtos, e se ela tiver o hábito da aliviar, dá até para ler os mais longos. Sim, Mas a gente é protestante e a gente precisa relembrá-los que ele é um livro que contém algumas histórias de cunho católico, né? É um livro isso. que a gente indica, mas a gente tem que fazer essa Com observação. ressalvas, É, né? com ressalvas. Mas ele é um livro que eu acho que muito importante de se ter. Uhum. Lá tem poemas muito bonitos para se Tem. memorizar, né? Isso. Uma coisa que eu já falei até em outros momentos, a virtude para a criança é uma questão muito abstrata. Eu acho Sim, que tão sim. abstrato quanto
um substantivo abstrato quanto Uhum, a matemática, é muito abstrato. uhum. Então, as histórias, elas fazem esse meio campo, né? De Demais, demais. trazer, de contextualizar, de uma coisa mais concreta para que a criança entenda, por meio dos personagens, das situações, o que é isso, né? Então, que paciência é esperar com alegria, que a obediência tem que ser rápida de primeira, que não Exatamente. obedecer rápido de primeira já é Já é desobedecer, desobedecer, exatamente. Que quando eu espero, eu resmungo, aí já não tô já é sabendo esperar. descontentamento, né? Ex- E A aí, história do Por Favor, eu amo a história do Por Favor eu não também. Tá nesse conheço. É um livro das livro? virtudes. Não, tá nesse livro das virtudes, é o Por Favor, Por Favor. Ah, Que esse eu é não o Por conheço. Favor, não, depois você lê o Por Favor, ele é tipo um bonequinho, simbolismo bonequinho que tá Aham. na língua do menino. E aí ele vai ensinando a pedir as coisas com gentileza, com educação. Ah, eu vou Então, procurar. Esse eu não esse é tô muito lembrada. legal. Tem um também da menina que ela vai buscar as estrelas, ela vai buscar, ela quer um desejo, aí ela vai até as estrelas, ela vai no Uhum. Não, é um livro muito rico. Então, acho que a partir de 3 anos já dá para trabalhar a memorização dos poemas curtos e aí vai seguindo o fluxo da criança, né? Sim, conforme ela for Conforme ela for memorizando, né? memorizando e conforme ela for tendo resistência para escutar histórias maiores, dá para ir lendo os outros. Isso. Agora deixa eu pegar aqui as perguntas que eu tinha. É, eu tinha uma pergunta aqui de uma. Se você Ela, tiver alguma aí, pode falar. ela perguntou como é que faz com rodízio de criança de 4 e 2 anos. É quase minha realidade. Eu tenho uma de 5 e um que vai fazer 3. Uhum. O, quando eu leio para eu faço o rodízio dos livros da Bela e, e os livros do Rafa. Então eu Você preciso tem, é isso atender, aí, você separa para os dois, né? eu separo para os dois. Então Uhum. acaba ficando 10, né? Assim, eu preciso atender as demandas dele e as demandas dela. Só que quando eu tô lendo para ele, ela aproveita bastante. Apesar de às vezes ela achar o livro já bobo para ela, achar que É, eles nunca param de ficar com aquele olhinho não comprido assim, né? fica, Mamãe, não quero mais. não fica. Pipipose mesmo, ela, ai, de novo quando o Rafa vem, mas ela fica perto e ela participa da leitura. E então, assim, mas tem que saber isso. Tem que ter os livros para o menino de 4 e os livros para o filho de 2. Mas Isso. não quer dizer também que se você ler o livro pro de 4 e o 2 estiver perto, não tem problema, deixa ele ouvindo. Não Sim, acarreta problema algum. Ontem eu li, a Pri me emprestou a Escolha de Chirras, tá ali. Ai, gente, eu vou devolver amanhã, Pri. tá tranquila. A Pri postou a Escolha de Chirras, ou me emprestou a Escolha de Chirras, e o Rafa ficou perto, ele ouviu a história inteira. E ele é um livro de 40 páginas. Hum. Não quer dizer que ele absorveu, mas ele estava ali presente e ficou lá olhando. É, e muitas vezes a gente menospreza, assim como o poder do Espírito Santo. Nós não, o Tiago Exatamente. fala muito isso. Nós não estamos criando cachorros. Nossos filhos são extremamente inteligentes, Demais, e ele né? pega a palavra, Eles vai pegando pegam no sentido, vai pegando ar palavra, e vai daí, enriquecendo. Quando você vê seu filho falou uma coisa que você fala, oxe, de onde tirou? É do livro. exatamente. Então, é legal, sim, é porque aqui, como eu tenho crianças de idades muito próximas, eu não faço essa separação, né? É, não, Mas para como você você. tem, de ter, né, essa mentalidade, né, de que vocês são bem-vindos, né, para ouvir Sim, histórias, né? É, exatamente. a gente Eu, sempre lembra de Cristo como um dos maiores contadores de história, né? Quem não queria estar perto de Cristo para ouvir nossa, as parábolas e as histórias deles, né? Então, exatamente. vinde a mim, todos eles. Mas vai a sua pergunta. Já falei, né? Tinha uma pergunta muito interessante que a gente comentou um pouco aqui. Tinha uma sobre rodízio para bebês, que foi o que a gente comentou que tem no livro do Jim, né? Que antes dos 2 anos as leituras É, repetitivas em menor quantidade são mais eficazes do que ler muitas coisas poucas bem vezes. Então, mais, focar para ganho de nisso. vocabulário, isso já é comprovado. Não tem Isso. problema ser bem repetitivo num livro. A criança vai aprender bem mais do Pelo que se você ficar contrário, né? trocando. Pelo Só, contrário, só benefícios. sim. Daí tem uma também que foi em relação à questão da sala de aula, que eu tinha separado aqui. Eu até vou abrir o livro, porque o Jim ele fala de forma bem legal, Ah, assim. do rodízio na sala de aula, né? Isso, como fazer o rodízio em uma sala de aula também. De quanto em quanto tempo seria o ideal estar trocando, né? Então ele fala assim, ó, os benefícios educativos das bibliotecas em sala de aula, né? Motivar os alunos
ao encorajar a leitura recreativa e voluntária. Então, é Uhum. uma coisa que acontece lá na sala. Lá na sala tem um lugarzinho que fica os livros separados. Eles já sabem que terminou a tarefa, vai pegar o livro para ler. Chegou mais cedo ou terminou a tarefa que estava É. fazendo, pode pegar o livro para ler, né? Ajudar jovens a desenvolver uma gama extensa de habilidades e estratégias de leitura. Então, na sala de aula, a gente tem esse privilégio de poder ajudar eles nessa modelagem de leitura. Ah, não, tenta fazer assim, se não está funcionando muito bem. Uhum. Ai, Miss, eu não estou entendendo muito bem esse livro. Aí eu vou lá, tento intervir, então tem essa vantagem. Oferecer acesso a uma ampla gama de materiais de leitura que refletem habilidades e interesses, aumentar as oportunidades de leitura obrigatória e independente, dar escolha a alunos ao selecionar por conta própria materiais de leitura para que se interessem por livros e propiciar oportunidades de validar e promover a aceitação e inclusão de várias identidades e experiências dos alunos. Então, assim, a gente só tem a ganhar na sala de aula, separar um cantinho, seja uma prateleirinha ou um cestinho, e aí Lá na sua sala tem um a gente armário, alguma coisa deixa na assim, gaveta, na numa gaveta. Lá última na nossa gaveta. sala tem uma prateleirinha. E aí a gente tem alguns livros que a gente coloca lá. E isso é muito interessante, porque as crianças, elas realmente, elas ficam interessadas no livro. E elas falam, esse, aí eu pego, não, esse não, outro, Eles não, esse. escolhem, né? Eles escolhem e é muito legal porque tem dia que eu acato o que eles querem e tem dia que eu falo, ah, não, vamos ler outro aqui, porque eu sei que, nossa, a gente já leu tantas vezes um, vamos ler outro aqui. A nossa coordenadora, do infantil, a Mrs. Daniela, ela deixou uns livros também disponíveis lá na sala dela pra gente pegar quando a gente quiser. Então, nossa, isso é muito rico, a criança ter esse contato com o livro em sala, não só em biblioteca, mas ela poder ver, ela poder pegar, ela poder escolher. Nossa, isso aí é. É muito legal. E aí, às vezes, a criança conhece o livro na escola, gosta tanto, acaba pedindo, né, para a família comprar depois, É. para ter em casa também. É uma forma de ter mais acesso a E lá títulos, enfim. na sala as crianças estão começando a levar. Aí elas levam, Ah, aí a gente lê. Então é muito legal. é, A o gente Emanuel, não. acho que uma das maiores alegrias dele é até é quando chega livro novo, ele vou levar para a escola para a Miss Renata ler. E ele leva, gente, ele leva. E ele Ele leva. escolhe. Ele tem um livro de contos de fada que ele chegou lá e falou: Eu quero o do João e o pé de feijão. Eu li esse João e o pé de feijão várias É, vezes. ele ficou fissurado nesse João e pé de feijão. E aí a gente vai sentindo, né? Vai colocando. Agora, em termos de quantidade de livro na sala de aula, a gente tem que pensar mais ou menos na quantidade de alunos que a gente tem. Então, É, e do espaço multiplicar do também. espaço é Mas é tipo isso. o ideal e o possível, né? O que você pode fazer com os recursos que você tem. Então, tenta ter pelo menos um para cada aluno, Isso. né? Um para cada aluno, para que em momentos diversos eles troquem esses livros, é o mínimo, né? Se você tiver como levar mais livros, tiver uma biblioteca na escola, para ir fazendo essa troca, né? É interessante também. Uma coisa que a gente não tem muito cultura aqui no Brasil, mas que é muito comum lá fora, é a ida a bibliotecas, né? Então você vai à Pois biblioteca, é. pega alguns livros, e aqueles livros ficam ali com você, é o seu rodízio, né? É Você porque as lê aqueles nossas não têm livros. tantos bons títulos assim, né? Geralmente. Infelizmente, né? Rapidinho. É um livro do Tim Trilly, deve estar em cima da cama, se não estiver na cozinha. É um livro de adulto, amor. Leitura em voz alta. É, mas aqui, infelizmente, a gente não tem. As nossas bibliotecas não são equipadas com bons livros, né? Geralmente Sim, são é até livros um ou perigo a livro. gente mandar a São criança para a livros biblioteca lacradores, são pública. livros militantes. Exato, Não são livros que tenham uma riqueza literária, infelizmente. O que dá exatamente. para frequentar às vezes é um sebo, É, eu assim, e acho que também sebo, garimpando, sim, bastante, assim, com indo com muita certeza. responsabilidade, sabendo o que vai escolher, porque senão. Mas acaba que sebo pode ser mais interessante do que a própria biblioteca pública, né? Ah, com certeza, não, isso eu acho. E em Brasília a gente tem bons sebos. Para criança ainda eu acho que é ainda mais difícil. Uhum. Agora uma pergunta, quando chega livro novo, assim, eu não sou essa mãe, eu não tenho essa frieza de pegar, não, agora você não vai ver este livro, eu vou guardar, não existe isso, né, gente?
Chegou o livro novo aqui, entrou automaticamente no rodízio. Ah, É claro que às vezes a mãe tá descontrolada lá na tá Amazon, descontrolada. compra uns 10 livros, você não vai como deixar os 10 livros lá para Sim. criança. Então você substitui os que estão ali, deixa alguns fixos, né? A história do João e o Pé de Feijão começou com esse aqui, ó. Emanuel pegou esse Ah, livrinho que é em inglês, que é da época que eu dava aula de inglês na Thomas Jefferson. E assim, ficou fissurado, só que ele não queria que eu lesse em inglês. aquele só em português. Ele queria em O português. livro Daí, das virtudes, esse grandão aqui, ele tem muitos contos, viu? o dos clássicos, né? É, ó, esse livro. Só que assim, gente, ele não tem ilustração. É. São textos corridos, então tem que ver se o seu filho vai aceitar bem. Para qual idade, Mas Rê, você acha que dá para começar? As crianças, as minhas já conseguem, assim. é porque é isso que eu tô falando, as suas têm muito hábito, né? Uma criança que tem hábito, o Manu, por exemplo, de 3, 4 anos, ele consegue, porque ele tem o hábito da LVA desde novinho. Uhum. Mas assim, uma criança que não tem, uns 4 talvez, porque não tem ilustração nenhuma, ó. É um Talvez livro você pode ir começando pelos por, mais curtos e por tentar ir histórias mais avançando, né? curtas, As exatamente. vantagens dessas coletâneas é que você pode Filho. deixar ele fixo lá no seu local de rodízio. E é um Isso. livro que funciona bem, não precisa estar Esse trocando, né? livro funciona bem, eu não preciso estar trocando. Então, se eu quero ler, e o que é legal é que ele vem assim, dividido por amizade, coragem, trabalho, e aí por temas, né? E aí a gente vai, hoje eu quero ler uma história sobre perseverança. Aí eu vou lá na página e tento achar alguma coisa. Mas ele realmente é um livro fixo de rodízio. O dia que Isso. você tiver. E a Pode ler. gente tem que entender isso também. Existem Tem. alguns que vão ficar lá, entendeu? E tudo bem. Me perguntaram também sobre a Bíblia. Eu não Ah, coloco não, a também não. Bíblia, Em né, rodízio. em rodízio, Não, porque gente, pelo a ideia, amor de Deus. a ideia é a gente fazer o culto familiar com eles, né, e ler nesses Não, a momentos. Bíblia Eles não entra têm, em rodízio. eles têm, essa aqui é uma das que Ah, eles eu tenho gostam. essa. Eu gosto muito dela. Ela tá aqui também. E Tá eles vendo que o gostam meu muito dela. lombarde tá trabalhando, Seu né? lombar está trabalhando? Mas eu não costumo deixar a Bíblia, até porque aqui a gente gosta de ler a versão ARA normal. Também gosto. Aqui Eles eu leio com eles têm, normal. eles têm Bíblias infantis, Sim. algumas Eu acho que até, né? faz parte, faz parte. Tem que deixar a criança ter Bíblia infantil. Acho que não faz, Sim, faz mal. Mas eu também, quando a gente vai ler para fazer o nosso culto momento de doméstico, devocional, a né? gente lê a Bíblia mesmo do adulto. E, A gente lê a Bíblia aqui normal, não e lê a Bíblia essa infantil. é uma tecla que eu gosto de bater muito, porque a gente menospreza a capacidade das crianças. Tem uma coisa que está acontecendo aqui em casa, eles estão memorizando lá na sala do K3 o Salmo 1. E aí o Emanuel entende o que é um ímpio, embora não seja uma palavra cotidiana do léxico dele, né? E aí esses dias sempre passa aquele pessoal com som bem alto, né? E aí o Emanuel começou a dançar. Aí o Tiago falou para ele: Meu filho, não dance, isso é música de ímpio. E Aí ele? ele: Música de ímpio. Aí toda música que passa aqui, ele: Música de ímpio. É tipo palavra torpe. Uma vez um Que coleguinha falou isso? alguma coisa e o Mister Broto entrou lá e falou pra eles que não podia sair palavra torpe. Então toda vez que alguém fala alguma coisa assim que não é legal, você tá falando uma palavra torpe. Isso. Então, uma palavra diferente, apresentada num contexto linguístico específico, eles conseguem entender. É a mesma E, coisa com a gente, é uma Bíblia, né? coisa que a gente. E é uma coisa que a gente não ia usar no nosso dia a dia. Então, assim, você tá vendo? É a mesma coisa com a Bíblia e com a literatura. A riqueza A disso, né? riqueza, a gente não vai usar certas palavras no dia a dia. Você não vai falar, você está sendo um ímpio, você está sendo um nécio. Você não vai falar isso no dia a dia, né? Então, Exatamente. A Amanda falando que ímpio virou o xingamento de crente do K3. Não, você quer ver ele ficar arrasado, é você falar que você está agindo como um ímpio. Não, mamãe, eu não estou sendo ímpio. e sabe uma coisa que a gente fez esses dias? A Amanda fez lá na sala, a gente fez no K3, enquanto ela lia o Salmo 1, tinha umas folhas que a gente não estava usando mais, umas folhas, esqueci, papel pardo. E aí eles Rapaz. foram desenhando o que eles estavam ouvindo. E isso é muito
legal, essa mãe pode fazer em casa também. Enquanto estiver Sim, lendo o livro, pode dar massinha na mão da criança, pode dar bloco de montar e falar para ela desenhar o que ela está ouvindo. A gente já fez isso 2 vezes. Ler enquanto eles estão brincando de massinha também. Nossa, tem sido muito proveitoso. sim. Tem sido bem legal. Essa coisa de ocupar as mãozinhas funciona muito também em livros que não tem ilustração, né? Na Às Bíblia, vezes, para ler esse livro da Bíblia, para ler esses livros aqui que a gente falou das virtudes, nossa, isso funciona bem. mãozinhas ocupadas e ouvidos atentos, e Exatamente. funciona bastante. É, deixa eu ver, a gente já falou da sala de aula, sobre diversificar o tipo de gênero, quantos livros já falamos, então aqui eu acho que foi. Se alguém tiver mais alguma pergunta sobre rodízio, sobre algum título também, estamos aqui à disposição. Espero que tenha esclarecido o assunto para vocês. Gente, foi ótimo. O tempo voou. Boa Agora voou. mesmo, olha só. Foi ótimo, Pri. Muito obrigada. Foi muito É um assunto que a legal. gente gosta muito, né? Que a gente é muito Falaria apaixonada. por horas. Não, falaria por horas. E tem mais um monte de coisa para falar sobre leitura em voz alta, sobre literatura mesmo para pré-adolescentes, para crianças maiorzinhas. E já vou aqui falar em nome da Pri também, a gente está à disposição, porque vocês precisarem. Com certeza. É, e estamos aqui, só chamar que a gente está aqui para ajudar e fazer com foco no reino de Deus, né? É, Porque o nosso trabalho aqui não é para para glória de glória ninguém. própria. Não, é para o reino de Deus. Se a gente tem essa ferramenta aqui, nesse Instagram, é justamente para isso, para a gente poder disseminar coisas boas. É isso. E uma última mensagem. Recentemente eu já te falei desse exemplo. Eu Hum. terminei de ler o Lit, um guia cristão para a leitura de livros, e o autor ele fala uma coisa que ficou na minha cabeça e a gente tem que levar para o coração. A Bíblia são barras de ouro. Qualquer outro livro são apenas folhas de ouro. Então, que sim, a gente enche as nossas casas de livros, mas que a gente não esqueça do principal, que é a palavra de Deus, e que Exatamente. todos os outros livros que a gente for ler tenham essa ótica, né? Que a gente os julgue com essa cosmovisão cristã, que no final de todas as coisas, a gente só quer que os nossos filhos, os nossos alunos se tornem mais parecidos com Cristo. Sim, e uma coisa que a gente fala muito na escola também, a gente está pré-alfabetizando e alfabetizando essas crianças, claro, para que elas possam ser bons cidadãos, para que elas possam alcançar lugares, né, bons postos no trabalho, mas que elas leiam a Bíblia, para que E elas saibam isso, interpretar a Bíblia, para que elas saibam pegar a Bíblia e não achar que é um livro enfadonho, achar que é a palavra de Deus e ter prazer naquela leitura. é isso. Mas é isso, gente. Ai, gente, obrigada pela participação. Foi muito bom, obrigada. E já vamos convocar aqui, né, Rê? Nós já estávamos marcando a Já vamos. próxima, E elas só nem que sabem. dessa vez vamos convidar a Dona Amanda, Pequenos e Clássicos, e Dona Daniela, viu? Estejam convidadas aí. Não sei o tema que a gente vai falar, mas tem que ter relação com a educação clássica. Tem, é porque elas estão desenvolvendo um trabalho incrível Sim, aqui. A Amanda, na educação infantil, eu até falei hoje, às vezes a gente fica com dificuldade de vislumbrar a educação clássica no ensino infantil. Mas tem muita coisa para falar. A Amanda está falando muito até dela como coordenadora. isso. A Alessandra também está A Alessandra, convidada. acabei de lembrar da Alessandra. A Alessandra tá nessa. Gente, a gente A gente tá. tem Tem que que comer chamar esse muito pessoal. A ainda. Alessandra, ela tá anos-luz na Ah, nossa a frente. Alessandra, ela tá ali, ó. E a Alessandra não é só isso, ela é conselheira, olha, só amor pela Mãe, Alessandra. Mãe, é o Brotus Academy, é super chique o nome dela. é, Então, a Alessandra também para me falar para vocês, porque são pessoas que têm nos inspirado muito, né, Pri, assim, com e que certeza. time, assim, que a gente tem formado lá na escola, todo mundo com o mesmo ideal, todo mundo com a mesma visão, nossa, a gente tem tido trocas incríveis. Ah, a gente não pode se encontrar no corredor, né? Sempre Mister tá Bruto falando, passa, vamos pessoal, não, a vamos, e a gente gente tá falando falando de do livro. livro. A gente também depois pode combinar de conversar sobre literatura para adultos. Então tem muita coisa. Sim, é. Mas é Ideias isso. não vão faltar, né, Rê? Isso. Pri, ó, um beijo. Beijo, Muito obrigada, obrigada. Foi viu? Fica com ótimo. Deus. E até Obrigada amanhã. pela participação. Até daqui a pouco. Um beijo. Tchau, Beijo, gente. tchau, Obrigada. Foi gente. ótimo.